Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Então pessoal, mais um Desenvolvimento 5 e 5, hoje com a presença do Paulo, do arquiteto Paulo Schneider. Ele vai conversar com a gente a respeito de desenvolvimento regional e arquitetura. Super legal tá a nossa conversa de hoje. A gente tá no momento, né, em que está acontecendo muito desenvolvimento na parte da construção civil e o Paulo vai falar com a gente a respeito das oportunidades que nós temos nessa área de atuação, né, na construção civil. Daqui a pouquinho, então, ele já está entrando aqui com a gente para participar dessa conversa que vai promover também ideias, né? Quem sabe você tem alguma ideia a respeito dessa, com base nessa nossa conversa, você acaba tendo alguma ideia, algum insight. E o desenvolvimento 5 e 5, ele surgiu justamente com essa finalidade, né? É um processo sem fins lucrativos, né? Totalmente gratuito. E os profissionais das áreas, eles são convidados. O Paulo chegando. Aí, Paulo pede para participar. Beleza. Seja bem-vindo. E aí o pessoal das áreas conversam com a gente, explicam quais são os desafios, quais são as expectativas no setor que eles trabalham. Então, semana passada a gente teve a Fernanda. Ah, Olha aí o Cláudia. Paulo entrando. Oi, Paulo. Meu Deus, que novela. Essa tecnologia de hoje, eu vou te contar. A gente vai aprendendo junto, sem problema. Paulo, acerta aí a tua câmera, já tô acertando a minha também para configuração. E aí, como é que tá? Eu tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Tô. E a câmera tá boa? A iluminação? Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Tá, a minha eu só vou virar um pouquinho, porque eu tô com uma janela aqui atrás. Mas eu acho que meu rosto tá aparecendo bem, né? Tá, tudo bem, Então, tá ótimo pra Paulo, mim. que legal. Eu estava explicando para o pessoal que o Desenvolvimento 5 e 5 é um projeto sem fins lucrativos. Para quê? Ele promove conversas entre profissionais para que, de repente, essas conversas despertem nas pessoas, na comunidade em geral, possibilidades, insights a respeito do mercado em que esses profissionais estão vivendo. Então, você, por exemplo, é da área da arquitetura, vai conversar com a gente um pouquinho a respeito desse desenvolvimento de construção civil, o que é arquitetura e urbanismo, vai de repente entrar nessa área para falar para a gente quais são os desafios, né, dessa profissão no mundo que nós vivemos hoje. E aí é uma conversa que vai ficar gravada no meu IGTV. As pessoas são convidadas, né, a audiência é convidada a participar com perguntas, os comentários e as perguntas são muito bem-vindos, né? Só que os comentários e as perguntas, eles não ficam gravados. Mas depois, Paulo, se você quiser compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, você fica bem à vontade, porque você pode compartilhar com bastante tranquilidade, tá bem? Ok, ok, ótimo. Ótimo. E também para te avisar e avisar o pessoal, a gente está começando agora, 11h10, a nossa expectativa é mais ou menos de ter uns 30, 40, 50 minutos de conversa. E nesse meio tempo, se por acaso a conexão cair, a gente tenta retomar. E se não for possível retomar, aí a gente encerra o vídeo e vai ficar gravado de qualquer jeito até onde a gente conseguiu, beleza? Ótimo. Beleza, tudo Então, entendido. para esquentar, Paulo, para começar a nossa conversa, o Paulo é meu colega no mestrado, né? A gente é colega de estudo, né, Paulo, lá no Desenvolvimento Sim. Regional, no curso de Desenvolvimento Regional da FACAT. Então, todos os sábados a gente se encontra, né, para discutir questões a respeito do desenvolvimento, né? E eu Sim. queria, Paulo, que você contasse um pouco sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória, sobre a sua vida acadêmica, porque eu estava olhando, né, o seu currículo, você é formado em artes também, né? Sim. Então, o Aham. que te levou, né, para essa área das artes, depois para a arquitetura? Conta aí pra gente, Paulo. Bom, rápido, tento fazer um resumo de alguns anos, em poucos minutos. Bom, eu sempre gostei de pintar, né? De escultura, desde pequeno. Eu tinha parentes que eram artistas e tudo isso influencia muito. Bom, aí eu resolvi, quando terminei o ensino médio, na época era científico, né? Eu fui fazer arquitetura. Fiz arquitetura e cursei uns 3 anos. E optei entre continuar o curso e vir para outro estado, trabalhar no departamento de design de uma empresa grande de Santa Catarina. Eu optei para ir para Santa Catarina.
Então eu tranquei o curso de arquitetura. Como não tinha arquitetura na região, nem próximo, eu não consegui continuar, né, Cláudio? Então, o que que eu fiz? Bom, eu tenho que ter algum diploma. Sem diploma, né? Eu sou daquelas famílias tradicionais que o pai diz, olha, tu tem que ter o canudo. Então, se tu não tem o canudo, né, tu não é ninguém, aquela coisa. Enfim, aí eu resolvi fazer o mais próximo da arquitetura que tinha aqui na cidade e fiz artes plásticas. Me formei em artes plásticas, né? Tirei bacharelado, né? O que me permitiu dar aula no ensino médio e tal. E aí dei aulas, inclusive, de artes, né, durante um período. Bom, passado algum tempo, né, eu resolvi, como eu estava nesse departamento de design, eu resolvi, bom, vou fazer uma especialização. E aí eu fiz algumas horas, não cheguei a concluir, porque viajava muito a serviço, né, a trabalho pela empresa, onde eu conheci quase toda a Europa, né, graças a essa profissão. E eu consegui fazer algumas horas de aperfeiçoamento em design industrial na PUC em Porto Alegre. Depois eu fiz pós-graduação em arte e educação, né, para me aprimorar nas aulas. E, enfim, sempre me preocupei muito em estudar. Quando eu tive a possibilidade, eu consegui terminar o curso de arquitetura. Uhum. Aí eu concluí o curso de arquitetura. Então, né, fiquei mais que habilitado. Mas, Cláudia, eu nunca deixei de fazer arquitetura. Desde quando me mudei de estado. Como eu não concordo em fazer alguma coisa ilegal e fora dos ditames legais, eu tinha um colega engenheiro, amigo engenheiro, que eu fazia arquitetura junto com ele. Ele cuidava da parte legal, essa parte de plantas e tal, ele que assinava, ele que assumia a responsabilidade. Então eu fiz sempre, nunca deixei de fazer arquitetura, apesar de ser formado em artes, né? E Mas que depois interessante, né? Nunca deixou de estudar também. E olha só que não, bacana, né? Você se viu privado de um curso que você estava cursando, de um curso que você queria, mas mesmo assim, falou assim, não, vou partir, vou continuar estudando. E foi isso que você fez, né? Você investiu foi. nessa sua carreira e provavelmente o que te abriu a visão, inclusive, para novas perspectivas, até mesmo na área da arquitetura, né, Paulo? Com certeza, Cláudia, com certeza. As dificuldades, se elas não existissem, tu não aprenderia. Na verdade, as dificuldades te impulsionam para frente, né? Elas te movimentam, né? Às vezes para os lados, às vezes um pouco para trás, mas tu está sempre em movimento se tu não ficar, por exemplo, fugindo das dificuldades. Não tem como fugir. Elas aparecem, não tem jeito. Então, eu sempre. Bom, aí, como é que eu cheguei a ficar teu colega, né? Estar teu colega no mestrado. Comecei a dar aula no ensino superior, durante 8 anos eu dei aula no ensino superior, e eu achava que era suficiente tu ter 2 cursos superiores, aperfeiçoamento, pós-graduação. Não, hoje em dia é necessário tu ter mestrado no mínimo. No Senão mínimo. tu não te mantém no quadro Uhum. de colaboradores de uma universidade, né? Quiçá doutor, né? Então, no mínimo, mestrado. Então, eu fiz mestrado durante um tempo aqui nesse estado, em Santa Catarina, onde eu estou agora, e não consegui concluir por causa da pandemia e tudo, sabe de uma coisa? Eu vou partir para outra, e sempre me atraiu a parte de desenvolvimento, Cláudio, o desenvolvimento regional, é uma coisa que sempre me atraiu, tá? Eu não sabia bem como é que funcionava isso, aí eu fui pesquisar e tem tudo a ver com arquiteto, tá? Entre outras tantas profissões, tem muito a ver com arquiteto e com urbanista, arquiteto urbanista, né? Não existe desenvolvimento regional sem um bom planejamento, sem um bom projeto urbano, né? Sem uma preocupação com o urbanismo. Simplesmente não existe, né?
de uma forma tecnicamente correta, um desenvolvimento de determinado território ou região. Né? Enfim, aí ficamos colegas, né? Foi um grande prazer te conhecer, te ter como colega. Né? Imagina, o Aí a gente prazer está é meu. tentando se manter colega, porque não é fácil. Toda sexta e sábado a gente se reunir, né? Não é fácil. Mas olha, que profissão bonita, né? Você sabe que até na televisão estava passando alguma coisa a respeito da importância da arquitetura para o desenvolvimento de uma região, para inclusive reduzir os índices de vulnerabilidade daquela região. Porque se você tem um projeto. Ô, Cláudia, desculpe te interromper, está um pouquinho baixo o volume. Tá, deixa eu só ver aqui. Não sei se é só para mim. Melhorou? Melhorou? Tá. Melhorou agora ou não? Melhorou um pouquinho, não muito. Estava bom antes. Tá aqui. Pode ser a conexão também, né? Deixa eu ver. Pode ser. E agora? Isso nas aulas online nós passamos por isso. Então, e a gente vê que as regiões, mesmo essas regiões de índice de vulnerabilidade extremo, né? De pobreza extrema, elas podem ser modificadas quando existe um projeto urbanístico, quando existe um investimento em mobilidade, né? E a arquitetura é a base disso, né, Paulo? Como é que você Sim. vê isso também? Você concorda? Você tem algum exemplo para falar para gente? A parte principalmente de mobilidade, de acessibilidade, né? Isso é uma coisa que virou moda, não deveria ter virado moda, e sim é uma coisa que sempre deveria estar atrelada a qualquer desenvolvimento físico de qualquer vila, bairro, cidade, lugarejo, enfim. Né? Inclusive temos um colega, né, o Cassiano, que está fazendo um trabalho, uma dissertação a respeito de acessibilidade. É fundamental. Tá? Se eu tenho exemplos, vários exemplos de problemas que clientes tiveram em relação às leis, às normas do município. Tinham comércio e tinham que adequar o comércio à acessibilidade, criar rampas, né, no lugar das escadas, ou junto, ou melhor, com as escadas, e o design urbano, o projeto da residência, do comércio, do prédio, enfim, não permitia, não tinha espaço, né? Porque tu tem que ter uma angulação mínima. Não é simplesmente tentar adequar o teu estabelecimento a uma pessoa que tenha deficiência, porque tu tens umas normas da BNT que tu tem que respeitar, de angulação de rampa. Por exemplo, quantas vezes a gente já viu por aí, tu já viu também, a gente precisa ter, muitas vezes, um guindaste, um trator para empurrar uma pessoa, um cadeirante, lomba acima, e tem que ter uma resistência hercúlea para segurar ele lomba abaixo. Porque a inclinação que foi feita para obedecer à norma, a exigência do alvará, da prefeitura, não atendeu à norma, entende? De angulação máxima, né? Aquele ângulo que permite a pessoa né? Porque o cadeirante, principalmente, ele tem que poder subir essas inclinações sozinho. Uhum. Ele somente no movimento do braço, no rodado da cadeira, ele tem que conseguir subir. E inúmeros lugares, inúmeras localidades, locais, não fornecem essa condição. Então, está fora da norma. Tá? Então, a gente tem tido muito trabalho, não vou me ater a um exemplo só, e praticamente generalizar, praticamente 70, para não dizer mais, foram projetos adaptados para obter alvará e que não atendem à norma, né? A inclinação máxima. Né? Foram calculados equivocadamente, né? O cálculo Exato. foi feito equivocadamente. Exatamente. Como isso é importante, né, para a sociedade, como isso é importante para aquela comunidade, né, essa questão de acessibilidade e de planejamento. Mas, Paulo, também pensando na sua área de atuação, você é perito judicial também, é isso? Sim, sim. Trabalhava isso
isso no passado? O perito judicial, né, é uma condição que é permitida pelo arquiteto urbanista de exercer, né? Depende muito tu tem que ter um estudo, claro, tu tem que ter um treinamento para fazer avaliações, principalmente avaliações imobiliárias. Quando existe uma penhora ou um problema de inventário, né, e que o juiz precisa estabelecer um valor correto para aquele imóvel em questão, para aquele objeto de litígio, tu tem que ser obrigado a ter determinadas informações para fazer a avaliação. Tá? O mesmo curso, o mesmo treinamento que tem o pessoal que trabalha nas imobiliárias. Né? Então, só que eles têm que recorrer a um especialista para assinar esse laudo, né? E depende muito de tu exercer essa profissão ou não, mais ou menos, além do credenciamento, da especialização, tu precisa da indicação. Então, tu fornece o teu nome no departamento jurídico, né, no fórum, e o juiz escolhe qual profissional vai fazer. Depende muito da escolha do juiz. Tá? Tem profissionais que não pegam nenhuma avaliação, porque o juiz não conhece o perito, né? Enfim, é isso aí. Então ele também tem que te conhecer, para inclusive por conta da Claro, possibilidade claro. do seu trabalho, né? Da questão de comprometimento. Mas então, é uma possibilidade também que a arquitetura, né, é um dos caminhos de atuação que a Sim, arquitetura com nos leva, certeza, né? Cláudio. Agora, A arquitetura, a pode falar. arquitetura tem um leque de ação, de atuação muito grande. Muito grande. Tá? Tu pode ser desde decorador de interiores até planejador de implantação de uma nova cidade, uma nova urbe, né? Enfim. Então, é grande o campo de ação. Depende de cada profissional, né? Ter essa ou aquela atuação ou essa ou aquele êxito, né? Em determinado ramo de atuação. Depende muito do profissional, dos contatos. O problema do arquiteto, Cláudio, são a solução, né? Não é o problema. Sim. São contatos. Ele tem que Mas ter contatos, senão isso ele. em todas as áreas, né? Sim, A rede de relacionamento, ela é importante em todas as áreas. sim. Quanto mais relacionamento a gente tem, quanto mais contatos a gente tem, é claro que a nossa profissão, ela deslancha com muito mais É, facilidade, né? Muito mais. exato, o que a gente chama de network, né? Exatamente. E essa é a ideia também desse momento da live, sabe? É a gente se aproximar a comunidade dessas questões, a gente se relacionar, mesmo sendo através das redes sociais, porque nesse momento de isolamento, né, Paulo, a Sim. gente ficou de mãos atadas nesse networking, né? E como fazer isso? Poxa, a rede social tá aí. Então acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Não é síndrome de Poliana. Não estou sendo positivista e não acho que a pandemia trouxe coisas positivas, né? Teve muita coisa negativa aí que a pandemia nos trouxe, mas é uma forma da gente tentar driblar as dificuldades e uma delas é realmente se aproximar das pessoas, se não fisicamente, mas talvez, né, dentro do ambiente social, dentro das redes sociais. Ô Paulo, uma outra pergunta que eu queria te fazer, né? Porque nem sempre, às vezes o jovem sai do ensino médio e ele não consegue ingressar numa faculdade de arquitetura, por exemplo. Né? A gente sabe que o investimento é alto, às vezes as famílias não estão preparadas para esse investimento. A gente está vivendo um momento realmente bem desafiador, né? Muita gente que perdeu emprego, muita gente que perdeu o provedor da família, né? E para esse jovem que está saindo do ensino médio, existem cursos técnicos, né? Que vão lá, de repente, abrir um caminho para ele começar numa carreira. O técnico em edificações é um caminho. Você vê algum outro curso técnico que o jovem possa trilhar antes de chegar no ambiente universitário?
Olha, tu sabe que essa pergunta é muito pertinente por dois motivos. Primeiro, porque tem novidades na área, e segundo, porque o que as pessoas sabem do técnico de edificações não sabem o que tem por trás disso. Foi muito problemático, porque isso aí surgiu há uns anos atrás, com a preocupação que o governo brasileiro tem, e tinha, e ainda tem, com a formação de mão de obra mais especializada, mais treinada, para atuar em várias áreas. E a gente sabendo que uma das maiores molas propulsoras, hoje se fala muito em agronegócio, né? Mas 40% da economia de um país, principalmente do nosso, 45%, é a mola da construção civil que impulsiona o país para cima, né? A gente costuma falar, mas a fábrica tal não está produzindo, diminuiu a produção. O ramo fabril é um percentual menor, bem menor do que a construção civil. Inclusive, até antecipando, depois tu me pergunta, que eu gostaria que tu me perguntasse, sobre os projetos atuais que eu tenho. Tá? Aí eu volto a falar. Mas vamos falar do tecnólogo, né? Técnico de edificações. É uma necessidade que surgiu porque se descobriu que somente 15% das obras executadas, vamos deixar aqui no Brasil só, não vou falar de planeta, 15% somente tem um engenheiro ou um arquiteto que é responsável. Ah, nossa. Então vocês têm a noção que 85%, é isso? 85%. Realmente eu chego à conclusão, às vezes eu fico pensando que Deus realmente é brasileiro. Tá? Porque as casas não caem na cabeça, porque nós temos assim, o brasileiro é um povo muito dedicado e muito esmerado no que faz, né? E por isso que as casas não caem. Ele exagera, talvez, até na segurança para não cair, mas é realmente complicado. Isso são dados que eu não estou inventando, isso aí a gente pega no site especializado sobre construção civil. Né? Isso está lá escrito, não fui eu que inventei. Tá? E o tecnólogo é o seguinte, o grande problema desse negócio vingar foi, primeiro, a parte de custo, portanto, o Senai, o Grupo S, né, SESI, Senai, SESC, tiveram que abraçar esse negócio com o apoio do governo para fornecer gratuitamente esses cursos. É um dos canais. Tá? Algumas escolas técnicas, como Porto Alegre, por exemplo, Parobé, também implantaram, tá? Sempre com o apoio do governo, para formar esse técnico nessa área. E aí começa o problema. O órgão controlador e fiscalizador dos profissionais e da ação do arquiteto. Né? Antigamente CREA, né? Que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e hoje atualmente o CAL, se chama CAL. O arquiteto saiu, né? E o CREA não precisou mudar a sigla, porque ele botou no lugar do A do arquiteto e botou agrônomo. Então, eles ficaram com a mesma sigla. Mas nós temos hoje outra entidade, que é o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá? Então, deu muito problema no início, Cláudia, com esse negócio do tecnólogo. Porque ele começou a tirar ou a cutucar as áreas de atuação do arquiteto. Entendi. Então, se estabeleceu na lei, né, na lei que rege o tecnólogo, que até 80 metros quadrados ele pode fazer projeto. Se for mais, já não dá. Tem que ser um arquiteto. Tá? E tu vê o tamanho do mercado, né? A gente sabe que a grande maioria das habitações hoje no Brasil são residências individuais, unifamiliares, como a gente chama, né? São abaixo de 80. Sim, principalmente com esses incentivos do governo, né, Paulo? Principalmente com esses incentivos, né, esses planos do governo, né, de financiamento da casa própria, a gente sabe que tem uma limitação de tamanho e então tem bastante área de atuação para o técnico, né? Tem.
Tem. E a área, eu tenho aqui aberto na minha frente, a área de atuação aqui, ó, escritórios, obras de edifício, ele pode atuar, laboratórios de análise, levantamento topográfico, seleção e treinamento de pessoal, ele pode fazer, coordenação de equipes, isso está na norma, tá? Na norma. Desenho técnico, fiscalização de obra, regularização de... Então, muita coisa do tecnólogo de edificações esbarra ou coincide ou complementa o arquiteto. Tá? Então, o que acontece, Cláudia? Para não haver uma briga geral no mercado, muitos tecnólogos, muitos técnicos, né, de edificações trabalham em escritórios de arquitetura. Entendi. E executam várias tarefas do escritório. Em parceria. Bom, outra coisa que é pertinente à pergunta é o seguinte, atualmente nós temos no Senai a abertura de novos cursos de tecnólogo. Tá? E, interessante, a novidade, eles desenvolveram, o Senai, o Grupo SESI, do Grupo S, desenvolveram cursos de aperfeiçoamento de pessoas desempregadas, que estão sem emprego, voltadas para a construção civil, para a base da construção civil, para a base do canteiro de obras, auxiliar de pedreiro. Hoje, se tu, por exemplo, a gente cansou de ver e ouvir arquiteto, engenheiro, advogado, que tem Uber, que está no Uber porque não consegue trabalho, que é garçom. Então, o que acontece? Muitos, infelizmente, não conseguem uma posição no mercado. E como a construção civil está aquecida, eles precisam de base, de pedreiro. Mas para tu trabalhar como um pedreiro, né, que a gente chama no meio de meia colher e colher tal, e pleno, a gente precisa começar do chão, do início. Então, eles estão com cursos agora de treinamento de auxiliar de pedreiro, para profissões, independente da origem do profissional, se ele quer trabalhar na construção civil. Ou seja, nada mais é do que uma adaptação daquilo que o brasileiro acaba fazendo quando ele foge para o exterior. Ele não consegue trabalhar aqui no Brasil, não consegue trabalho, e aí ele vai lá para o exterior eu digo Inglaterra, Estados Unidos, comumente, Itália e Alemanha, e vai trabalhar de auxiliar de pedreiro, de faxineiro, né, de confeiteiro, né, vai trabalhar no McDonald's, ou seja, lá eles se sujeitam a determinadas condições de trabalho, subtrabalho, né, de subemprego. Aqui não. Mas, então, o Senai, vendo que existe esse potencial, eu achei muito interessante, tá? Essa tanto proposta. Porque a gente vê que quem às vezes perde emprego pensa no seguinte, eu vou começar a trabalhar com obra. E se você não tem nenhum conhecimento em trabalhar com obra, você acaba se desgastando mais. É inevitável, né? Você acaba perdendo muito material, né? Porque você não conhece. Então, é interessante, né, as pessoas também fazerem esse tipo de curso, até para benefício, né? Se eu quero ou não trabalhar com isso, aí é uma outra circunstância. Mas eu primeiro vou aprender e ver quais são as técnicas que existem, inclusive para eu poder valorizar o meu trabalho e deixá-lo mais tranquilo, né? Porque a gente sabe que aí no mercado tem várias técnicas que soluções rápidas, com baixo custo de investimento, ajudam muito no dia a dia de quem trabalha na construção civil, né? Então, é uma iniciativa bem interessante. E aí também já vai ajudar aquela pessoa que perdeu um emprego ou que também está ingressando no mercado de trabalho e não encontra nenhuma oportunidade. Isso. Porque, querendo ou não, a gente tem que começar de algum lugar, né, Paulo? Claro, claro. E não é vergonha para ninguém começar com o que tiver de oportunidade, né? O que é importante é a gente se manter informado, importante a gente buscar formação, importante a gente buscar conhecimento, porque tudo isso vai fazer o quê? Facilitar a minha vida, facilitar os meus custos, os meus investimentos na minha carreira, na minha produção, né? Exato.
E agora, pensando, né, nessa questão dos seus projetos, Paulo, vamos falar sobre eles, né? O que você tem aí para falar para a gente a respeito desses projetos? Você pediu para eu te lembrar, já estou curiosa. O meu projeto agora é concluir o mestrado, né? É o nosso, né? Sim, Consegui apresentar uma dissertação razoável, né? razoável. Porque não é fácil. Agora, eu gostaria de salientar primeiro, só para concluir o negócio do tecnólogo lá, do técnico de edificações, os professores são altamente qualificados, são arquitetos, tá? Que dão esses cursos. Então, se o aluno lá estiver pensando em galgar posições dentro da construção civil, ele tem que explorar o professor, é o ideal, né? Ô, Paulo, Bom, deixa eu só te interromper um pouquinho. A sim. Amanda Scalcom entrou aqui com a gente. Ela já tá Ó, mandando tchauzinho, mandando coração pra gente. eu mandei um coraçãozaço para ela. Eu nunca sei se a Amanda Scalco é a braba ou é a calma. É As a nossas braba. as nossas duas as Amandas do São, coração. são queridas. São Né? as Não, duas. não, agora, falando sobre o nosso curso um pouquinho, que é um dos projetos meus atuais, eu estava pensando esses dias, eu tive muita sorte com a turma que peguei, excelente, não dos professores, também é, mas os colegas são geniais, né, Cláudia? São gente finíssima. Não, aqueles que não ficaram à altura, que desistiram. Mas, olha, o pessoal muito legal. Um abraço para todo mundo da turma aí, que vocês são gente finíssima. Fica gravado aqui o depoimento. Mas eu tenho, Cláudia, um projeto em andamento já faz algum tempo que eu não dou o esforço, assim, a força que ele merece, o tempo de dedicação merecido, mas é uma coisa que eu sou apaixonado, que é meu canal no YouTube, eu tenho lá, que é Concretizando Sonhos com Paulo Schneider, que aborda a construção civil como um todo, da fundação lá, desde a terraplanagem até a decoração de interiores, né? Então, se vocês acessarem o meu canal lá, Concretizando Sonhos, deem o like, né, e se inscrevam. Eu tenho ali mais ou menos 50 e poucos vídeos de vários assuntos, de vários tópicos dentro desse assunto. Tá? Legal. Tem pedreiro, entrevista com pedreiro, tem entrevista com industrial, tem entrevista com proprietário, tem entrevista comigo mesmo, enfim. E agora vai entrar o vídeo de hoje também no Ah, canal, vou botar lá, tá? Que foi um prazerzão esse convite, eu levei até um susto, né? Primeiro eu não sabia nem o que era Pocket Live. Aí eu descobri que aquele ao vivo lá do Instagram se chamava Pocket Live, né? Pocket é porque é pequeno, né? Pequeno. Não é de uma hora, é uma coisa mais. Olha só o Tiago, meu professor. Tiago Dias. Legal. A Amanda antes falou pra você, eu sou a brava, mas não precisa ter medo, não. Bah, Deus o livre. Não tem medo, não. Ela é muito querida. Eu Não, levei medo, sim, com esse negócio do pneu lá que aconteceu lá com ela lá. Isso aí eu levei medo. Mas, então, os projetos são esses atuais, né? Entre outros tantos, que é continuar aquilo que eu sempre faço, que são as reformas, e atender lojistas, que é uma coisa que eu atuo bastante, que é o ramo comercial, né? Teve uma época que eu só fazia loja de sapato, de calçados, eu nunca vi coisa igual, era uma atrás da outra, né? Então, agora eu estou terminando um projeto de uma franquia para uma franqueadora, uma franqueada, posso dizer, que é do Cacau Show, bem legal, sabe? A gente fica por dentro das normas, é tipo um plano diretor, né? sim. Tu recebe aquele código de obras ali, tu tem que respeitar o que a franquia exige, né? Então é muito legal, é desafiador, sabe? É desafiador. Que bacana. Não, e olha só, né? A quantidade de assuntos, de abordagens que você pode ter dentro da sua profissão, né? Você não fica Ah, só com uma
coisa, a gente vai galgando caminhos. E essa questão do seu canal do YouTube, eu acho assim, é muito válido, porque, nossa, é um aprendizado, né? E tá lá, de graça, o pessoal vai lá e acessa. E mesmo essa nossa conversa, né, Paulo, eu não fazia ideia que esse grupo S teria esse tipo de curso para as pessoas que quisessem ingressar na área da construção civil. E aí vai que a Com pessoa certeza. gosta, né? Começa a ter um retorno financeiro, começa a investir na sua educação, Sim. porque a ideia é essa, né, Paulo? Como você disse que aconteceu com você. Poxa, eu não tinha faculdade de arquitetura para fazer lá naquela cidade que eu fui transferida, mas eu não deixei de buscar o conhecimento. E aí esse conhecimento dentro das artes plásticas, ele ampliou o seu olhar e ele com certeza te fez um profissional melhor, né? E aí é o que eu falo, não é ser melhor do que ninguém, é ser melhor do que a gente é a cada dia, né? A luta não é com o outro. Eu acho que a luta tem que ser nossa, né? Eu sou o melhor do que eu fui ontem, sempre Ah, 1% sim. a mais, né? Mas olha, Paula, a gente infelizmente já está chegando no final, a gente já está 40 minutos, 45 minutos, Já? deu 45 minutos de Pocket Live. É uma conversa assim muito agradável, foi muito agradável o nosso bate-papo. E espero que a gente se veja de novo nesse mesmo bate-canal para falar sobre outros assuntos, sobre outros projetos, sobre outros desafios e quem sabe dar outros insights aqui para a comunidade. Quem sabe a gente pode falar numa próxima oportunidade a respeito de paisagismo. Não sei se Sim. você gosta de falar sobre isso, mas é um assunto que eu estou começando a investigar também para, sei lá, ter coisas novas para fazer. E também eu vejo que o paisagismo ele pode estar dentro da área de atuação do arquiteto, né? Sim, sim. Inclusive, deixar bem claro, né, nesse possível programa, a diferença entre jardinagem e paisagismo. Olha só, já temos Tá? um programa, Paulo, já temos um programa. Tá? Então, E outra coisa que, Cláudia, antes de eu te agradecer, eu gostaria até também de te sugerir, hoje tu colocou como um dos assuntos da live, mas a gente não chegou nem perto, né? Mas a gente poderia abordar bem específica a parte de desenvolvimento regional, as poderia. atividades dos nossos colegas os projetos deles e o meu projeto, né? Que envolve todos, como eu disse nas apresentações, todos os profissionais, o meu projeto engloba, porque ele é muito abrangente. Então a gente podia falar especificamente disso, né? Também. Olha, então nós já temos dois programas, né? Um, Dois. um sobre desenvolvimento regional e um sobre a diferença entre paisagismo e jardinagem. Então, a Isso. gente vai fazer o seguinte: topa fazer sobre desenvolvimento regional em outubro? A Ótimo. gente, como a gente em outubro vai comemorar o mês do professor, e além de você ser professor, você é aluno também. Então, acho que é muito bacana o aluno falar a respeito dos seus professores e o que você está aprendendo, né? E o que você está conseguindo desenvolver nessa questão de Sim. desenvolvimento regional. O que você acha? Ótimo. Excelente. Bom, tu só tens ideias excelentes, pelo menos as que tu me expõe. Vamos alinhar tudo, Paulo. Eu fico imensamente feliz com a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado esse desafio. Você é uma pessoa muito bacana, sempre disposto a colaborar, sempre com comentários também perspicazes, né, a respeito da sua área de atuação, fazendo a nossa mente, ó, sair da casinha, né? A gente tem que sair da caixa, né, e explorar novos conhecimentos. Cláudia, pois não é rasgação de seda, né? Mas eu quero te agradecer imensamente. E quando eu fiquei sabendo do teu trabalho, a proposta do teu trabalho, porque a gente pode entrar ao vivo sem ter um objetivo, sem ter só simplesmente, vamos conversar a respeito. Não, mas o objetivo do teu trabalho é que me fascinou, sabe? A proposta de fazer dar um tempero nessa vida destemperada da pandemia. Como diz a minha sogra, como é que ela fala? Bom, agora nem me lembro o que ela chama de pandemia. Ela usa um termo muito interessante. E
muito obrigado, Cláudia, pelo convite, tá? Excelente a tua proposta. Um espetáculo, eu tive observando os outros, tive vendo, assistindo outros programas teus, dentro dessa proposta, né, da pandemia. Só tenho a agradecer. E estou à disposição e já está aceito o convite. Ai, que Tá? beleza, E eu tenho que me segurar aqui, porque eu gosto de falar uns negócios que às vezes eu não posso falar. Né? Porque a censura não deixa. Mas tá aí, bom? Paulo, a responsabilidade é sua. Tá? Um beijo no seu coração. Um beijo para obrigada. todos, para ti, para todos, tá? Muito obrigado. E lá até em breve. outubro, sim, até breve. Lá em outubro a gente se encontra de novo Tá para falar bom. especificamente sobre desenvolvimento regional. Ótimo. Tá? E tu me manda o link da gravação que eu quero botar lá no meu canal. Pode deixar que eu mando sim. Um beijo, Um beijo. fica com Deus. Obrigado. Obrigado pela paciência. Até sexta. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.